Evangelho, terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Bernardo de Claraval, sacerdote. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entra no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos e irmãs, pai, mãe, filho, campo, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória obrigatória de São Bernardo de Claraval, abade e doutor da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos o 19º capítulo do Evangelho de São Mateus, o diálogo de Jesus com os seus discípulos após o episódio do jovem rico que se apresenta para perguntar a Jesus o que era preciso para ser feito. A inquietação daquele jovem que compreende agora das palavras do próprio Senhor que lhe faltava apenas uma coisa: confirmar o tesouro nos céus, entregando tudo o que havia recebido do Senhor por amor de seus irmãos, e depois tendo o amor do seu Senhor como tesouro único de sua vida. Diante dessa resposta de Jesus, o coração daquele jovem se entristece e vai dizer-nos Mateus, pois ele era muito apegado aos seus bens, e aí usa-se a imagem dizendo, bom, como é difícil para o rico entrar no reino dos céus. Todo aquele homem que se torna profundamente apegado ao que recebe de Deus, ao ponto de renunciar a ter esse Deus como seu único tesouro, arrisca de também um dia permanecer com o coração triste e não seguir o Senhor na sua entrega. São Bernardo de Claraval, que hoje celebramos a memória, deixou-nos diversos textos a respeito da vida espiritual. Um grande enamorado de Nossa Senhora, um grande apaixonado pela Virgem Maria, deixou-nos escritos belíssimos sobre a Virgem Santíssima, mas também teve consigo um grande testemunho de vida, pois pregando e anunciando a Boa Nova à sua família, conseguiu um grande número de conversões entre os seus familiares. O período em que esteve à frente como abade dos grandes mosteiros da Ordem Cisterciense, São Bernardo de Claraval também teve a grande satisfação de conduzir
centenas de monges no caminho do amor a Deus. O texto que hoje é separado para a liturgia das horas recupera um pouco daquilo que o Evangelho hoje nos fala a respeito do amor ao Senhor. No diálogo de Jesus com os seus discípulos, vários outros textos são encontrados porque Mateus compõe a conclusão do episódio do jovem rico com a narrativa de alguns outros trechos do Evangelho. Ele, juntamente com esse episódio, coloca o discurso de Pedro para Jesus: e nós que tudo deixamos para seguir-te. Jesus vai dizer a ele, vai declarar para ele a promessa dos 12 tronos que estão nos céus e vai acrescentar que aquele que tiver deixado casa, mãe, família, irmão, irmã, por minha causa e a causa do Evangelho, receberá nesta vida 100 vezes mais. Depois acrescenta ainda: muitos que serão os primeiros se tornarão os últimos e os últimos se tornarão os primeiros. Dessa forma, Mateus compacta diversos temas numa mesma sequência do discurso de Nosso Senhor. Mas todos esses temas falam sempre sobre o amor ao Senhor e a entrega total da vida. O testemunho de São Pedro, a invocação feita por São Pedro, a resposta dada por Jesus, a promessa do cêntuplo, que aparece em outros evangelistas, nos outros evangelistas em outro momento, aparece em Mateus aqui. Então, do Senhor que restitui 100 vezes mais na sua generosidade, não permitindo que ninguém o supere em grandeza e generosidade. E, bom, aproveitando o texto da liturgia das horas de hoje, São Bernardo escreve a respeito do amor a Cristo. Amo porque amo. Amo para sempre amar. O amor basta-se a si mesmo em si e por sua causa ele encontra satisfação. É seu mérito, seu próprio prêmio. Além de si mesmo, o amor não exige motivo nem fruto. Seu fruto é o próprio ato de amar. Amo porque amo, amo para amar. Grande coisa é o amor, contanto que vá a seu princípio, volte à sua origem, mergulhe em sua fonte, sempre beba de onde corre sem cessar. De todos os movimentos da alma, sentidos e afeições, o amor é o único com que pode a criatura, embora não condignamente, responder ao seu Criador e, por sua causa, dar-lhe outro tanto. Olha o que ele vai nos dizer. Somente através do amor é possível dar uma resposta digna ao Senhor. Olha só que interessante. Deixa eu pegar aqui só um instantinho. Pois quando Deus ama, não quer outra coisa senão ser amado. Já que ama para ser amado, porque bem sabe que serão felizes pelo amor aqueles que o amarem. Então Deus espera ser amado não como uma atitude egoísta, mas porque sabe que não há coisa melhor para uma alma do que amá-lo. Então ele espera ser amado não por si, mas pelo bem que isso significa à alma que assim o faz. Fantástico. E ele continua. O amor do esposo, ou melhor, o esposo-amor, somente procura a resposta do amor e a fidelidade de sua esposa. Seja permitido a amada corresponder ao amor, porque a esposa e esposa do amor não deveria então amar? Por que não seria amado o amor? É justo que, renunciando a todos os outros sentimentos, única e totalmente se encontre ao amor, se entregue ao amor,
aquela que há de corresponder a ele, pagando amor com amor. Pois, mesmo que se esgote toda no amor, que é isso diante da perene corrente de amor do outro? Então, olha que bonito. Se a esposa deixar completamente todos os outros sentimentos e buscar só o amor e entregar só o amor, correspondendo desta forma ao amor do seu esposo, está fazendo uma grande coisa, porque não há correspondente maior do que fazer-se amor pelo amor que foi recebido da parte de Deus. Então ele usa essa imagem da esposa e do esposo como um é chamado a corresponder ao outro, oferecendo o amor como resposta, e aí ele leva isso à máxima expressão, né? Se deixasse todos os outros afetos e dedicasse só exclusivamente a responder com amor todo o amor que recebeu de Deus, grande coisa estaria fazendo a igreja, sua esposa, porque entregar-se assim a Ele renderia-lhe uma grande alegria e ao mesmo tempo a máxima felicidade ao coração dessa esposa. E então, desaparecerá por isso e se esvaziará de toda a promessa da desposado, o desejo que suspira, o ardor da que o ama, a confiança da que ousa, já que não pode de igual para igual corresponder com o gigante que lhe amou, rivalizar a doçura com o mel, a brandura com o cordeiro, a alvura com o lírio, a claridade com o sol, a caridade com aquele que é a caridade, e aí ele acrescenta essa consideração. Bom, mas e o que aconteceria quando a igreja percebesse que, entregando tudo de si, rivalizaria, né? Uma imagem interessante. Ou seja, estaria competindo, mas poderia ela competir com alguém tão grande como Deus? Não ficaria, por fim, triste e desiludida por ver que não seria incapaz de corresponder? E ele mesmo vai responder dizendo, não. Mesmo amando menos, por ser menor do que o seu Criador, se a criatura amar com tudo o que é, haverá de dar tudo. Por esta razão, amar assim é unir-se em matrimônio, porque não pode amar deste modo e ser menos amada, de sorte que no contexto dos dois haja íntegro e perfeito casamento. Então, São Bernardo vai nos dizer que a perfeita comunhão não vai se dar no volume, mas na totalidade. Assim como Deus se fez totalmente amor pela igreja, quando a igreja resolve, decide amá-lo totalmente, está oferecendo, de fato, uma resposta à altura da oferta do Senhor. Então pode-se dizer, ali sim tem um verdadeiro e pleno equilíbrio, mas é desproporcional na quantidade, sim, sem dúvidas. Então a igreja e Deus é sempre desproporcional, um amor infinito em quantidade, obras, aquele do Senhor, mas ambos estão unidos na totalidade da oferta. Peçamos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo de também amarmos assim, e que Ele, pela intercessão de São Bernardo, revigore o nosso coração, e pelas mãos de Maria Santíssima nós possamos oferecer um coração totalmente disposto a amá-lo e que o ame com toda a generosidade que nos é possível. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Bernardo de Claraval e de todos os sacerdotes da família, todos os religiosos da família beneditina e cisterciense, em especial, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.